Aquele abraço, amigo do esporte, chegando com mais um Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para aquela resenha de toda semana aqui no Super Canal 100% Caratinga. A gente sempre traz aqui as pessoas que fazem com que o esporte aconteça em Caratinga e toda a região. E hoje o assunto é Taekwondo, isso mesmo, pela camisa que eu acabo de receber de presente aqui, né? Já dá para perceber quem é o meu convidado de hoje, não é verdade? A Associação Corium. E eu fico muito à vontade para poder falar da Associação Corium e mais à vontade ainda para poder falar do mestre Marcelo Cardoso. Antes de mais nada, agradecer pelo presente, pela camisa e dizer que a Associação Corium, acho que não tem limites, né? Porque realmente o último evento do ano, principalmente na modalidade, infelizmente eu não pude estar lá presente, mas as informações são que tivemos um evento espetacular, não é isso, Marcelo? Isso, graças a Deus, né? Nós conseguimos realizar aqueles nossos propósitos e fechamos o ano de 2017, cumprindo com tudo aquilo que foi proposto e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E foi um evento com uma magnitude muito grande, onde nós contamos com a presença do presidente da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais, o percussor do Taekwondo no Estado e no Brasil, foi um dos primeiros a chegar aqui. E nós fizemos ele ficar muito feliz. Além dele, tivemos outros ilustres também no evento, né? Porque é o evento, como você falou, da grandiosidade desse evento, dessa exame de faixa. Esse exame de faixa não é visto sempre aqui em Caratinga, né? Aliás, com esse tamanho, com essa organização, parece que na história do esporte é a primeira vez que a gente tem, né? Sim, nós tivemos também presente o percussor do Taekwondo aqui em Caratinga, né? O mestre Ildeu Guimarães, que foi meu professor, e hoje ele reside... Famoso Ildeu, né? Isso, ele reside na cidade de Jequitinhonha. Tudo que eu fizer com relação ao Taekwondo eu o chamo, porque é uma relação de pai para filho e de filho para pai. Porque eu não seria nada se ele não tivesse iniciado esse Taekwondo aqui na cidade, me dado as oportunidades que ele deu, não só para mim, para alguns outros. E até na hora eu abracei ele e falei, você esperava que isso acontecesse? Ele até me surpreendeu, ele me disse, vindo de você eu esperava. Porque foi um negócio muito emocionante. Interessante, né? E o Deu realmente o que você falou, é um mestre, né? Não só seu, mas como de muitos outros, não é isso, Marcelo? Isso, de Caratinga, né? Ele, como foi o professor aqui, ele é o mestre de todos nós aqui, por ter sido o professor. Hoje eu até estou à frente dele com relação aos danos de mestres, né? Mas eu vou sempre o considerar, ter muito respeito por ele, e sempre que eu puder eu vou valorizar tudo aquilo que ele fez por nós. E como é que ele está no esporte? Ele continua? Ele tem uma academia, né, lá em Jequitinhonha, na região lá do Vale de Jequitinhonha. Me parece que ele está em 3 cidades, que é Jequitinhonha, Araçuaí e Almenara. Ele tem um aluno em Almenara também. Ele está crescendo lá, está querendo até montar uma associação também, né? Inclusive, quando nós montamos a associação, eu não quis tirar o Corium em homenagem a ele, porque foi um nome dado por ele e eu acho que o nome da gente é um negócio muito sério, que a gente tem que valorizar muito, e valorizar o que ele criou. Bacana. Agora, voltando a falar do evento em si, a presença do público foi bacana, mas os alunos me parece que deram um show à parte, né, Marcelo? Sim, nós tivemos a presença de 350 alunos aproximadamente, né? Tinha em média 800 pessoas presentes, e a gente tem que salientar também que além da presença do presidente da Federação do Taekwondo do Estado de Minas Gerais, o grão-mestre Chang Seonlin, faixa preta no Dan, a gente estava aqui com o grão-mestre Marcelino Soares de Barros, que ele é meu mestre também, né, e que já me proporcionou muitas coisas boas, e aí ele estava aqui junto com o mestre Marco Túlio também. Todos eles fazem parte da diretoria da Federação do Taekwondo do Estado de Minas Gerais. Inclusive, após o evento, durante o evento mesmo, ele tirou algumas fotos e postou no Face da federação. E nós tivemos muitas valorizações, né, na hora, que o pessoal parabenizando, porque é um evento que, como o grão-mestre Chang Seonlin mesmo disse, e no Brasil não existe. Nós tivemos essa felicidade de realizar um evento para ele poder ver a grandiosidade do esporte aqui em Caratinga, que no Brasil não existe. Eu procurei informações, eu vasculhei no Face dos meus contatos e ninguém viu. Inclusive, após as nossas postagens, nós tivemos cliques, curtidas, mensagens de pessoas de fora do Brasil, do mundo todo, Espanha, México, Estados Unidos, Irã,
Argentina, Peru. O mundo do taekwondo Isso. entendeu a importância do evento e valorizou, né, Marcelo? Justamente. Agora, é o seguinte, isso a gente espera de quem é do meio. De quem não é do meio, como é que é a receptividade para esse tipo de evento? As pessoas que não são do meio, eles olham para o evento com o tamanho que ele tem, ou como é que é? Olha, graças a Deus nós fizemos algumas parcerias nesse evento com o Amplifoto, né, o Maquilano lá, com o Edilson também, que ele tinha um estúdio, hoje ele trabalha de freelance. Eles fizeram um trabalho excelente de marketing, gravaram com drone, tiraram excelentes fotos, fizeram uma edição assim excelente. Então, através desse trabalho deles, nós tivemos a valorização que a gente queria, certo? Que algumas entidades da cidade já até me procuraram, porque esse evento nós entregamos os prêmios da Gincana, né? O último evento que nós tivemos, nós entregamos os prêmios da Gincana, e algumas pessoas até já nos procuraram para poder estar junto nesse ano. Então, assim, atingimos o objetivo. Agora a gente não pode cair com relação à qualidade dos eventos desse ano. E a gente está com previsão de aumentar esse evento para o final do ano, desse ano. É isso que eu ia te perguntar agora. Porque quando você faz algo tão bom, tão grandioso, a expectativa é que o nível pelo menos se mantenha, né? E as dificuldades de se organizar um evento desse tamanho, só quem está na organização é que sabe. Está preparado para esse desafio aí de fazer um evento pelo menos do mesmo nível agora, em 2018? Olha, esse evento de 2017 foi um aprendizado. A gente vai então, já estamos no ano de 2018, já nos preparando, e como foi um aprendizado, garanto que as dificuldades que nós tivemos no ano passado, esse ano a gente não vai ter. A gente pode ter outras novas dificuldades. As mesmas não, né? As mesmas não, porque a gente já está se prevenindo quanto a isso. E aquela história, né? Cachorro de cobra passa longe de linguiça. E aí a gente vai já nos precavermos de todas as coisas que poderiam dar errado naquele momento e esperar outros erros, porque não tem como a gente atender um público desse, igual nós fizemos no Campo Caratinga, contamos com a colaboração de São Pedro, onde não choveu. Numa época que normalmente chove, né? Justamente, não choveu, e no Caratinga não tem um espaço para atender essa quantidade de gente. Eu rodei o Caratinga todo, busquei alguns outros locais para a gente poder fazer e não tinha. Eu estava com medo da chuva. O ideal seria um local coberto, mas que abrigasse a quantidade de pessoas envolvidas no evento. O que é impossível hoje em Caratinga, né? Não tem. Não se tem um evento desse tamanho. Você mesmo viu, né, lá no América que nós fizemos, não falando mal do América, hora nenhuma. Não, ficou super lotado com um número bem menor. Com 200 e poucos alunos, ficou lotado, não cabia de gente. E aí você imagina, com 350 alunos, como que a gente ia? Não comporta, realmente não comporta. Então Caratinga é muito precário desse espaço. E a gente contou com a sorte, né? Para falar a verdade, eu sou bem católico, bem religioso, eu rezei bastante para que não chovesse, a gente teve essa sorte e conseguimos atingir o objetivo, que foi fazer aquilo que nós nos propomos lá. E agora, trabalhar, né, dar continuidade para a gente poder atingir outros patamares esse ano. E pelo que a gente está vendo, a gente vai conseguir. A gente torce muito para que aconteça esse evento com esse nível todo. A gente sabe que realmente não é fácil. Fazer esporte em cidade do interior, onde não se tem uma política esportiva séria, é complicado. E quando eu falo de política esportiva, eu não estou falando de político, estou falando da política mesmo, que a gente sabe que é complicado, né? Fazer esporte no interior não é nada fácil, é muito complicado mesmo, e o Marcelo não é bobo nem nada, já está nisso há muito tempo, ele sabe das dificuldades, mas também conhece o caminho das pedras, sabe como resolver. Em off, a gente conversando, ele me contou algumas dificuldades que ele teve inesperadas na véspera do evento, o que tira o sono de qualquer um, né, Marcelo? Quando você faz um planejamento, quando você imagina que a coisa está tudo certo e você é surpreendido com a notícia negativa, aí fica uma situação complicada, né? Mas graças a Deus deu tudo certinho. A gente, como nós estávamos conversando, né, em off, como você disse, nós tivemos dificuldades, mas Deus escreve certo por linhas certas. Às vezes nós as entortamos essas linhas. E eu consegui, né, nós conseguimos suprir todos aqueles problemas, passar por cima e tornar tudo aquilo que as pessoas estavam esperando em realidade. E como eu disse, a gente desse ano já vai estar tudo de outra forma, nós vamos nos organizar melhor para que não aconteça, poderá surgir outras oportunidades. E como você mesmo disse aí, a política esportiva da cidade
ela deixa a desejar muito. Mas nós não estamos falando aqui de Bolsa Atleta. Não, de maneira alguma. Nem incentivo ao esporte, não é isso não. É uma política condizente com a realidade. Você vê, ano passado nós tivemos a Lucianinha, que eu já vim aqui várias vezes, ela foi terceira no Brasileiro 2 vezes consecutiva. E não tive condições de levar na Copa do Brasil de novo, o ano passado. Olha para você ver a dificuldade que a gente tem. E mesmo assim a gente batalhando, vamos conseguir. Esse ano já tem outras programações, temos dificuldades de novo esse ano, já nos foi dito que não teremos algumas outras coisas que tivemos no passado. E está faltando o olhar um pouquinho mais clínico das pessoas que têm a caneta na mão, que têm o poder de assinar, porque isso está se tornando muito difícil o nosso trabalho. Trabalho amador, mas com o intuito de profissionalismo. A gente, às vezes, fazemos do amadorismo muito profissional, e a gente não consegue competir de igual para igual com as pessoas se não tiver pessoas responsáveis aos nossos lados para poder nos favorecer com relação a isso. E a gente bate na mesma tecla toda vez que eu venho aqui, política esportiva. Cadê ela? Política esportiva. E infelizmente eu percebo que algumas pessoas não sabem nem o que significa política esportiva. E novamente, vamos repetir aqui, ninguém aqui está falando de A, B ou C, dos projetos que existem, que são vitais para a sobrevivência do que a gente ainda tem de esporte na cidade, né, Marcelo? Ninguém aqui está fazendo crítica à administração A, B ou C, não é isso. A gente está falando que a política esportiva precisa ser encarada em Caratinga de uma maneira um pouco mais séria, né? Com um pouco mais de boa vontade. Essa é a verdade. Porque aqui se depende muito ainda do esforço, né, de quem está na modalidade. Se esse cara não correr atrás dia e noite, ele não consegue fazer absolutamente nada. Claro, a gente entende perfeitamente o momento que o país vive, principalmente o momento econômico do país. A gente passa por uma crise já há algum tempo, mas ela não pode ser a desculpa eterna para que as coisas não aconteçam. Então a gente precisa entender exatamente isso e, obviamente, respeitar as pessoas que estão à frente hoje e que eu tenho certeza absoluta que eles têm boa vontade. Embora não dependa só de boa vontade, então somente dependa deles também. Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho aqui, vou continuar o papo com o meu amigo Marcelo, né, e a gente vai falar sobre a gincana, que é outro lado da Associação Corium, que eu adoro, que eu acho um espetáculo e que eu acho realmente maravilhoso. E, obviamente, o Marcelo é um camarada que sabe como fazer esse tipo de coisa e, principalmente, a credibilidade para fazer, né? Porque é saber fazer, outras pessoas sabem, mas não tem a credibilidade que ele tem, né? Esse assunto a gente vai abordar no próximo bloco. Antes de encerrar, falar um pouquinho sobre os campeonatos estaduais. Vamos começar lá por São Paulo, né? Campeonato lá em São Paulo, o Corinthians estreou perdendo, já ganhou no segundo jogo. O São Paulo perdeu o primeiro jogo e empatou no segundo. O Palmeiras, que é visto como bicho-papão, tem 100% de aproveitamento, mas em 2 partidas também, né? Não quer dizer muita coisa. Eu prefiro olhar para a qualidade do futebol que está sendo jogado mesmo em início de temporada. Os resultados, às vezes, eles mentem para a gente, né? E o Palmeiras está fazendo jus até o momento ao investimento feito, embora exista muita gente para entrar no time, para poder estrear, como é o caso do Scarpa. No próprio São Paulo tem jogador para estrear, no Corinthians também. É só início de temporada. Em São Paulo as coisas estão acontecendo como o planejado. O Palmeiras até então vem sendo a equipe que jogou nesses 2 jogos o melhor futebol. Agora é claro que estamos falando só do comecinho da temporada, tem muita coisa para acontecer, né? Lá no Rio de Janeiro, o Flamengo optou para mim de maneira correta em colocar os garotos do Sub-20, do Sub-23 para poder jogar, já que o Flamengo foi o último clube a sair de férias no Brasil, né? Os jogadores retornaram apenas dia 13 e pré-temporada de uma semana não existe. Então a diretoria do Flamengo agiu corretamente e os garotos comandados pelo Paulo César Carpegiani deram conta do recado nos 2 jogos que eu consegui assistir. Não só pela vitória, mas principalmente pelo comprometimento. Porque às vezes você vence porque o adversário foi relaxado, porque o adversário, a arbitragem ajudou você. Então você pode vencer por vários motivos. As 2 vitórias do Flamengo foi porque o time mereceu vencer. Isso é importante. E para fechar, lamentava a situação do Vasco da Gama, né?
tinha um candidato a presidente que encarou o Eurico Miranda, que venceu o Eurico Miranda na urna, que depois foi se ver que o Eurico Miranda tinha conseguido fazer um milagre na urna 7, onde ele tinha conseguido 97% dos votos válidos naquela urna, coisa inimaginável. Aí a urna foi para a justiça deu vitória ao Brant, o Eurico Miranda cassou com a liminar, aquela coisa toda. A briga seria Eurico Miranda e Brant. Agora o Campelo é o presidente do Vasco da Gama. Mas de onde surgiu esse Alexandre Campelo? Surgiu exatamente de uma composição do Eurico Miranda com o grupo do Campelo, que nem se falava na eleição, ele nem seria candidato. É mais ou menos assim, briga de duas pessoas, um terceiro leva a vantagem. Mais ou menos isso que aconteceu. Resta saber se o Vasco da Gama vai levar vantagem nessa aí, né? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, o seu espaço da informação e da opinião, para continuar a nossa resenha aqui no Super Canal, batendo papo aqui com o mestre Marcelo Cardoso do Taekwondo, e agradecendo mais uma vez aqui a camisa que ele me trouxe lá da Associação Corium, né? Uma bela camisa na cor que eu gosto, hein? Aliás, nas cores que eu gosto, né? Tá aqui então, a bela camisa da Associação Corium, né? E a gente sabe da seriedade do meu amigo Marcelo, né? Do quanto que ele faz por merecer todos os elogios, e obviamente a gente agradece o carinho, e o espaço está sempre aberto para ele aqui, porque não só pela amizade que a gente tem, mas principalmente porque faz um trabalho muito sério, muito comprometido. E esse trabalho comprometido que você faz, Marcelo, acaba resultando numa gincana que eu tenho a certeza absoluta que é a maior gincana que a gente tem aqui na nossa região, né? Ela se torna grande justamente porque é o ano todo, né? Os meninos eles se empenham para ter boas notas na escola, para ter um comportamento condizente, para arrecadação de agasalhos, igual o ano passado foram 5.000 peças de agasalho, arrecadamos 2,5 toneladas de alimentos e arrecadamos também 2.200 brinquedos para a gente poder fazer doações no Natal, para fazer o Natal, onde eu chamo de Natal Solidário, um pouquinho mais, fazer essas crianças da nossa cidade, da nossa comunidade, mais felizes. E se torna grande por isso, pelo comprometimento de todos os alunos, certo? E aí a gente tem a felicidade de poder ajudar algumas pessoas. Bacana, a gente fica muito feliz de ver o resultado principalmente, e que você olha para o esporte como um caminho também para poder ajudar aquelas pessoas que precisam. E você não consegue, você não olha para o esporte só para benefício próprio ou da associação que você criou. Você olha para o esporte como uma porta para ajudar as pessoas. Eu acho que isso é muito bacana. E é esse olhar que falta às vezes em quem tem o poder da caneta, como você falou agora há pouco aí. Justamente, eu até explico bem isso aos pais. Nós somos um auxílio na educação desses filhos. Essa gincana chama-se gincana educacional, que desde que eu a criei, nós fizemos
nós da Associação Corium fizemos essa realização aqui na cidade, só temos colhido bons frutos, porque foram crianças que se empenharam mais na escola, passaram a ter um comportamento exemplar dentro de casa, na sociedade, e além de tudo tem uma consciência social muito grande, porque teve crianças lá que arrecadaram 1000 presentes, teve uma criança só que ela arrecadou 1000 e poucos presentes, e isso assim, a gente tem que enaltecer. Sem dúvida. E detalhe, o que me fez me levou até um pouco das lágrimas no final do ano, ele ganhou o primeiro prêmio, que foi uma televisão de 42 polegadas, e durante a entrega ele pegou o microfone e disse: eu não preciso da televisão porque eu já tenho tudo que eu preciso em casa, eu vou doar essa televisão. E doou a televisão, na frente de todo mundo. Ele fez essa doação lá, ele doou para a Cantina Áurea, que faz um trabalho magnífico espetacular na cidade, também. certo? E garanto que essa televisão está sendo bem utilizada lá. Então olha só para vocês verem a consciência que nós conseguimos passar para essa criança. É isso que eu ia te dizer agora. Não é só o fato da Associação Corium ter essa consciência, né? O mestre Marcelo Cardoso, ele tem essa consciência e repassa para os alunos que fazem parte da Associação Corium esse sentimento, que falta muito no ser humano, né? O ser humano ultimamente anda muito egoísta, tudo é para ele, tudo é o dele primeiro, e quando você vê uma atitude de um garoto, ele tem quantos anos, garoto? 9 anos. Pois é, quando você vê uma atitude de um garoto com 9 anos, é aí que a gente tem que depositar as esperanças que esse país tem jeito, né, Marcelo? Tem. Não é por aí? É nesse garoto, são nesses garotos que a gente tem que depositar a esperança que esse país tem jeito, né? E não naquele que quer ganhar e você, não, eu quero ganhar esse, eu quero ganhar o outro, né? Então isso é muito bacana, né? E essa competição transforma em uma competição saudável, que as pessoas querem ganhar, sim. Não dá nem para chamar de competição, né? Querem ganhar, chegar em primeiro lugar, para poder ver a felicidade num monte de crianças. Bacana. Então, assim, esse menino, também os outros demais que ganharam o segundo, terceiro lugar, eles estavam lá, vou bater fulano, eu vou bater fulano. Tipo, queria chegar na frente de fulano. A competitividade ela é importante no crescimento de qualquer atleta. Justamente, só que a questão social falou mais alto nesse momento, onde eles estavam querendo competir entre eles, mas para poder ajudar o próximo. É o que eu falo, gente, vamos ter consciência, vamos abrir os olhos. O Brasil tem jeito, o mundo tem jeito, vamos depositar todas as nossas fé nessas crianças que estão vindo, mas detalhe, não vamos só depositar, não, vamos dar exemplo, porque está faltando muito exemplo na sociedade. A gente tem apanhado muito, ano passado eu sofri muito, na hora que a gente ia conversar com determinadas pessoas, e as pessoas não faziam o papel dela. Às vezes não é nem para ganhar nada, mas assim, vou cruzar os braços, quero ver até onde vai. Então, ano passado, eu trouxe os troféus aqui, o ano passado, para vocês verem, nós ficamos, no dia da entrega dos troféus, eu tive no pódio de todas as modalidades, certo? Então, nós estamos dando um exemplo para essas crianças, aonde eles têm que fazer o correto, eles têm que fazer o certo. Então, cada um de nós, vamos colocar a mão na consciência e tentar fazer isso, porque o mundo tem jeito, a partir do momento que nós mostramos o exemplo da coisa correta de se fazer. Não, sem dúvida nenhuma. E a criançada é a esperança mesmo, né? Porque se for para depender dos adultos que a gente tem visto aí, principalmente aqueles que ocupam a posição de destaque na sociedade, né? Que ocupam a posição de poder, de liderança, aí é desanimador. Então a gente tem que montar as esperanças, ter esperança realmente na atitude de garotos como esse. Marcelo, já tem outra gincana em andamento? Como é que tá? Nós já vamos. Tem planejamento para quando começar? Ainda não tem, porque primeiro eu faço a reunião com os pais. A reunião está prevista para fevereiro agora. A partir de fevereiro, a hora que todo mundo tiver já consciência do que é o primeiro prêmio que eu estou indo atrás, a empresa que me deu a televisão ano passado, que é a D2A Sistemas, de automação comercial, ela me propôs uma nova televisão esse ano. Bacana. Então, quer dizer, se eu não conseguir nada melhor, porque até então a gente vem conseguindo cada ano uma coisa melhor que a outra. Se eu não conseguir nada melhor, quem sabe já tem uma televisão. Então, após a reunião com os pais, a gente inicia a Gincana 2018. E nós vamos ter já a campanha de arrecadação de agasalho, prevista para o mês de março, para entregar em abril, porque o mês que começa o frio. Exatamente. Certo? Então a gente tem tudo isso já na mente, né, no papel, para a gente poder dar início. A gente só vai dar início após a reunião, onde todo mundo vai ter consciência do que é, né, ter ciência dos fatos, como é que vai ser a divisão de pontuação, as datas que a gente tem previsto e tudo. Aí, a partir de março, a gente já começa.
Bacana, a gente sabe que esse tipo de iniciativa está cada vez mais importante na sociedade e para a sociedade, e a gente obviamente vai cobrar sempre também de quem pode fazer mais, né? A Associação Córeo assumiu um papel que não deveria ser só dela, né, Marcelo? Deveria ser de mais gente, mais pessoas, envolver mais pessoas para que mais pessoas possam ser ajudadas. É o que a gente espera que aconteça. E eu torço muito para que a gincana desse ano seja ainda melhor do que a do ano passado. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a Associação Córeo, mas principalmente da expectativa para a modalidade esse ano. O que o Marcelo está desejando, o que o Marcelo está vislumbrando para 2018, para a modalidade que ele ama tanto e faz tanto bem para ela. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião. Continuo aqui batendo papo com o meu amigo mestre Marcelo Cardoso e brevemente de quinto para sexto dan, como é que é isso aí, Marcelo? Já foi feito o exame, como é que funciona? Conta pra gente. O ano passado, né, eu mantive isso sob sigilo. Você já é quinto dan? Na verdade eu era quinto dan. Era quinto dan. Eu mantive sob sigilo, ninguém sabia. O ano inteiro do ano 2017 eu fui a Belo Horizonte várias vezes. Teve mês que eu ia 2 vezes por mês lá treinar, buscar conhecimento, e aí em outubro eu fiz meu exame para ser estudante. Sim, bacana. Só que eu não avisei para ninguém, somente 2 pessoas sabiam, minha mãe e minha esposa. Opa, as 2 pessoas que... É, mais importante para mim. Minha mãe por ser uma conselheira nata e minha esposa por a companheira. Estar a par de tudo que eu faço. Inclusive, bacana. No exame de faixa eu não avisei para o pessoal só teve noção que eu era sexto dan. O resultado já tinha saído, inclusive. O resultado do vídeo já saiu de sexto dan. Já. Ah, então você já é sexto dan. Sexto dan. Bacana. E até onde vai? Sexto, sétimo, até onde vai? Até 10º dan, né? Só que 10º dan é só quando a pessoa está quase, vamos dizer assim, morrendo. Porque é muito. Não, então eu espero que você fique no sexto por um tempo ainda. O meu objetivo é chegar a sétimo. Que sétimo eu ganho o título de grão-mestre, aí para Caratinga já tá bom. A cidade ter um 7º dan, um grão-mestre aqui na região, desenvolvendo o trabalho, como todos veem aí, magnífico, com uma proporção bem grande, a nível estadual e a nível nacional também. A nível nacional, sem dúvida. Então, se eu conseguir chegar lá, é o que eu quero. Aí as outras coisas que vier é lucro. Agora, apesar de todo esse esforço, trabalho, credibilidade, o que você devolve para a comunidade, ainda assim existem dificuldades em relação a patrocínio, dificuldades para se levar um atleta como a Luciana para uma Copa do Brasil. A gente vai voltar naquele assunto, Marcelo, da falta da política esportiva? Como é que é? Rapaz, eu acho engraçado que a gente chega aqui e a gente fala as mesmas coisas sempre. E não aparece ninguém para poder pegar essas mesmas coisas e transformar em realidade. O ano passado, de novo, após o 3º lugar no Campeonato Brasileiro,
E ela buscando uma vaga para disputar um campeonato internacional aqui na América do Sul, por exemplo, eu não consegui levá-la na Copa do Brasil. E isso foi muito frustrante para ela, porque agora ela entrou na faculdade e falou comigo: papai, deu, não quero mais, vou estudar porque eu vi que não vai. Então, ou seja, Caratinga perdeu uma grande oportunidade de ter um atleta, né, disputando campeonatos internacionais aí. E eu falo isso com tristeza, por além de ser um atleta, é minha filha. E eu até pensei em, tipo, fazer um empréstimo e tal, mas eu vi que não ia ter condição. E como eu vivo do taekwondo hoje, é muito difícil você conseguir as coisas. E foi muito complicado. E nessas complicações todas, ela acabou desistindo, até mesmo... Eu já estava dando aula, só não vai competir mais. Mas eu não desisti, entre aspas, porque temos atletas em condições de disputar. Já vamos começar esse ano disputando o Mineiro novamente, e alguns atletas têm condição de disputar os eventos nacionais aí, quem sabe galgando alguma vaga numa seleção para disputar um campeonato nacional, internacional futuramente. Agora, Marcelo, quando você fala que a Luciana não quer mais competir, vai se dedicar à faculdade, o que ela faz muito bem, se dedicar aos estudos, obviamente, e a gente fala, e a gente lamenta muito o fato dela não querer mais competir, pela frustração de treinar, se dedicar, abrir mão de muitas coisas, né, e na última hora não conseguir, por falta de patrocínio. Você falou assim, a Caratinga perde a oportunidade de ter um atleta tal de um outro nível. O que me preocupa é que parece que nós temos essa sensação de perda. Nós que gostamos do esporte. Eu, você, a pessoa que é do ramo, a pessoa que é da área, que faz parte do esporte. Agora, a sensação que eu tenho é que aquelas pessoas que teriam a obrigação de gerir o esporte, de fazer com que a Luciana tivesse condição de ir, as pessoas parecem que não têm essa sensação de perda. Apenas mais um, como já perdemos tantos outros, né? E a gente não pode continuar perdendo gerações e gerações de talento. E a gente fala isso, Marcelo, não é só pela modalidade, não. A gente fala isso pelo esporte. Eu tenho uma amizade muito boa com o Rodrigo Ribeiro, que é um atleta de Caratinga que joga no Corinthians, na Superliga. E a gente sempre conversa muito, e ele tem um sonho de, quando parar de jogar, ele ter uma escolinha de voleibol para dar oportunidade aos garotos para poder chegar na Superliga. Também, como ele, né? Mas aí a gente se pergunta, aqui em Caratinga, será que vale a pena? Será que ele não vai se frustrar? Porque ele vive hoje uma outra realidade, ele mora em São Paulo, na capital, joga no Corinthians, é um atleta de primeira liga, é um atleta de Superliga. Será que ele não vai se frustrar? Será que ele não vai ficar aborrecido como nós ficamos quando a gente vê um talento como a Luciana não conseguir ir por patrocínio? E não estamos falando aqui de 20 mil reais, de 30 mil não, né, Marcelo? Não. Estamos falando de bem menos, né? Não, muito menos. Eu falo que a população de Caratinga, aqueles que têm o poder da caneta, eles estão se apequenando mesmo, pensando muito pequeno com relação às coisas que acontecem aqui. Eu, há 20 e poucos anos atrás, eu tive uma convocação para disputar um campeonato na Coreia, internacional, e não consegui ir. E agora, o campeonato aqui em Brasília, que ela foi o ano de 2015, no 2016 ela foi, 2017 ela não conseguiu ir. Então a gente vê que quando acontece de um atleta se destacar fora daqui, as pessoas pensam nele como desertor. Mas eu te falo que o ano passado nós fomos na 5ª etapa do Mineiro, patrocinado por outra cidade. Nós não fomos por Caratinga. Caratinga não nos ajudou. E é algo que eu fico tentando entender, né? É claro que nós temos empresários aqui que gostam do esporte, que patrocinam o esporte, mas pelo volume de pessoas que a gente tem fazendo esporte, de qualidade, de talento, a gente teria que ter bem mais. E as poucas empresas que apoiam o esporte, elas não têm condição, obviamente, de apoiar mais e mais. A gente precisaria de uma política esportiva que contemplasse essas empresas para que elas pudessem apostar ainda mais no esporte. E essa política esportiva, ela esbarra em impostos. Cria-se um mecanismo, como já tem a lei de incentivo à modalidade ao esporte em Caratinga Municipal, só que ela não é divulgada. Ela não chega no empresário para ele, se você ajudar aqui, você vai poder fazer o débito aqui, dessa forma. Eles não divulgam porque não há interesse.
Então eu falo que, às vezes, não está faltando, né, nem um pouco da política esportiva, a boa vontade esportivamente de criar mecanismos mais qualificados, mais acessíveis ao atleta amador, onde ele vai conseguir entender como fazer e conseguir pessoas que realizem para ele que façam. Então está faltando um pouco disso. Eu falo que esbarra nas pessoas. Às vezes tem muita gente... Esbarra na vontade, né? Aquele negócio chamado vontade, além, né, do que eu já faço no dia a dia. Por exemplo, um bom funcionário chega segunda-feira, ele já pensa na sexta. Um mau funcionário chega na segunda-feira já pensando no ontem ou no domingo que ele vai ter de descanso. E as pessoas têm que estar mais inteiradas, verem mais, interagindo mais com o que está sendo feito. No nosso caso aqui, a gente está falando de esporte. Então, que seja uma empresa grande na cidade, a própria prefeitura que é quem gere as leis, certo? Empresários gabaritados na cidade, é só pensar, olha para dentro aqui, para a nossa cidade, vai ver encontrar gente no futebol, no futsal, igual já nós vemos aí notícias do Munir se dando bem com o futsal, esse amigo seu se dando bem no voleibol. Cria-se um mecanismo interno da cidade municipal para poder gerir isso, que seja a capoeira, o voleibol, o futebol, o taekwondo, o jiu-jitsu, que na cidade está forte também, certo? Vai gerir isso aí de uma forma que todo mundo vai conseguir um pedaço, mas está difícil de poder fazer isso. O que eu acho que a gente esbarra muito também na cultura que se criou em Caratinga, e eu estou na TV há exatos 20 anos, né? 2018 agora faz 20 anos. Eu comecei na TV, embora eu tenha entrado no Grupo Sistec em 1996, mas eu comecei a apresentar o Diário dos Esportes, ao lado do professor Juarez e tantos outros que passaram por lá, em 1998. Então eu estou no esporte, na TV, apresentando o programa de esporte, vão fazer 20 anos agora, estão fazendo 20 anos agora. E eu passei por várias gestões que eu sempre ouvi de todos: o esporte não tem verba, o esporte não tem verba, o esporte não tem verba. É tudo que a gente, parece um mantra, que vão repetir: o esporte não tem verba. Aí se colocou, então o esporte não tem verba. Então o que é preciso? Mas ninguém chegou a bater boca com alguém de um alto nível, a discutir com alguém, a debater com alguém, o porquê que o esporte não tem verba. Tá, o que fazer para que ele tenha então recurso? Projeto, tem que fazer projeto. Gente, eu já ouvi muita bobagem do tipo: mas as pessoas em Caratinga não têm projeto. Não é verdade. Eu posso falar como diretor esportivo do América Futebol Clube, nós temos lá uns 3 projetos. Então, projeto tem. Estou falando do América, mas a Cório tem projeto. A Liga Caratinguense de Desportos, através do seu atual presidente, não sei se é isso, porque ele também não falou se vai continuar ou não no cargo, também tem projeto. Então, projeto existe. Essa história de que não tem projeto existe. Passa para uma outra questão, Marcelo, que me parece que a formação do desportista de Caratinga foi muito daquela de ir com o pires na mão, né? Buscar ajuda, né? Eu vou fazer um campeonato, eu vou lá na prefeitura ver se eu consigo uma bola, um troféu, né? Eu tenho um time lá no alto, eu vou lá ver se eu consigo um jogo de camisa. Isso é tudo que o dirigente quer, né? Isso é tudo que... E a gente está pensando pequeno, né? Como eu disse, né, nas minhas palavras anteriores, apequenando. Estamos tendo empresários, diretores, gestores esportivos que estão pensando só em si e em pouco. Não é pensar em muito. A gente já faz muito, a gente só quer um apoio. Agora você está falando de projeto, tem um projeto no Limoeiro lá desde 2000. A gente dá aula de graça lá para várias crianças. Quando que foi um prefeito lá? Quando que foi um diretor lá olhar isso? Certo? E de lá saíram já campeões mineiros. Agora o projeto está um pouco em baixa, justamente pelas dificuldades que a gente tem. Mas está lá, certo? Então é um projeto que já tem muito tempo, 18 anos que está aí no mercado. Então o projeto existe. Existe. Essa história de que mas não tem projeto, o projeto existe. O problema é que as pessoas às vezes exigem tanto, né, e se cobram muito, e quando se dá uma bola, fica parecendo que deu o mundo. Né? Que deu uma verba para um campeonato internacional. O sujeito dá um troféu e faz um barulho como se tivesse dado uma verba para a Copa do Mundo, para a Olimpíada. Então, até porque tem pessoas que vão lá só atrás do troféu, da bola, do jogo de camisa. Então, enquanto as pessoas continuarem agindo assim,
pedindo a esmola, eles vão adorar dar a esmola, porque é mais barato. E justifica o fato de que não tem verba, o esporte não tem verba. E só para fechar minha participação sobre esse assunto, passou da hora de Caratinga ter secretaria de esporte. Ah, mas não precisa. Passou da hora de Caratinga ter secretaria de esporte com estrutura, organograma. Passou da hora. Uma cidade polo como é Caratinga, passou da hora. Há muito tempo. E eu falo isso não é de agora não, hein? Eu tenho 20 anos de televisão, eu falo isso há 20 anos. Então não comecei a falar ontem não, porque senão as pessoas falam, tá falando porque o prefeito falou, não tem nada a ver com o prefeito. Eu falo isso há 20 anos que eu falo isso. Não comecei a falar isso ontem não. Marcelo, eu quero te agradecer pela presença mais uma vez, te parabenizar pelas iniciativas da Associação Córeo, que é um exemplo, é um modelo de organização, pelo evento que aconteceu no final do ano lá no Esporte Clube Caratinga, e dizer para você que não desista não, amigo, que infelizmente nós temos poucos Marcelos por aí. Se a gente tivesse mais, eu acho que a coisa estaria melhor. A gente vai, lógico, a cada ano finalizando, né, a cada final de ano eu falo com a minha esposa, com a minha filha, faço mais não. Quando chega janeiro eu já estou com a mente já focada no próximo. E salientando que a associação está tomando uma proporção um pouco maior do que ela já é. Porque o ano passado nós formamos mais 5 faixas pretas, Luiz Paulo, o Luiz Fernando, o João Marcos, a Letícia, que está em Valadares, o Henrique, né, que é o atleta que pode ser que esse ano vá se destacar no âmbito nacional aí, nas competições, e um segundo dan que reside em Manhuaçu. Então, a Córeo, eu citando em off aqui, eu disse que era a única entidade que tinha essa quantidade de atletas prestando exame para faixa preta e segundo dan em dezembro. As demais tinham 1, 2 só. Então, para você ver que a gente está continuando o nosso trabalho. E a gente enverga, mas não quebra. Eles podem tentar, podem fazer de tudo para não nos proporcionar aquilo que a gente merece. Mas a gente vai arrumando uma maneira e outra da gente conseguir se destacar na cidade. O nosso slogan, né, como sempre, aqui a família faz toda a diferença. E eu trato os meus alunos como se fossem meus filhos. E eu preocupo com eles, a gente, quando está com um problema, a gente vai tentar ajudar, solucionar, e a gente vai dar sequência nisso. Pode não ter muitos Marcelos por aí, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou tentar fazer diferença. Bacana. Meus parabéns pelo sucesso mais uma vez. Bom, antes de encerrar o programa, falar do Campeonato Mineiro, né? Já que foi o único que a gente não falou, e falar rapidamente porque o Campeonato Mineiro só 2 rodadas, o Atlético lidera e não esperava estar liderando, principalmente depois do primeiro jogo, onde o Atlético teve dificuldades, acabou empatando o primeiro jogo, mas no segundo jogo deslanchou, né? Pegou a equipe do Democrata e fez 3-0 com 20 minutos de jogo. O Atlético fez aquilo que se espera de um clube que tem o investimento e a grandeza do Atlético, diante de um adversário muito fraco. O time do Democrata, eu fiquei com a impressão de que os jogadores se conheceram no vestiário, né? E que dentro de campo mal sabia o nome do companheiro, mais ou menos assim, ou camisa 5, fala com 8 que está marcando errado, ou 2, chama o 7 para poder chegar mais para a direita. A impressão que eu tive do Democrata foi essa, de tamanha desorganização. Agora o Atlético não tem nada a ver com isso, foi lá em 20 minutos, fez o placar e depois cadenciou o jogo, tirou um pouquinho o pé, porque é início de temporada, e acabou vencendo com autoridade. O Cruzeiro, que se reforçou mais do que o Atlético, é verdade, né, montou um elenco capaz de jogar várias competições ao mesmo tempo, pelo menos na teoria. O Cruzeiro empatou com a Caldense fora de casa. A Caldense também não é muito melhor do que o Democrata, não. É melhor, mas também não é muito melhor. Só que o Cruzeiro tem mexido muito no time. O Mano tem mexido muito na equipe. E eu acho que ele está certo. Nesse momento, é o momento de fazer experiência, de rodar o elenco, como eles chamam. E alguns jogadores vão ter mais minutos que outros. Mas ele tem que mexer mesmo no time. O Mancoejo acabou chegando, vai ganhar a sua oportunidade, né? E outros jogadores vão ter oportunidade. Então o Cruzeiro, que mexeu muito no elenco, que contratou muito, vai mexer bastante na equipe. Até porque, né, gente, convenhamos, a primeira fase do Campeonato Mineiro é muito fácil. Já era fácil para os grandes, onde de 12, 4 iam para a semifinal. Então já era inimaginável um dos grandes ficar fora.
Agora que ficou mais fácil ainda, porque dos 12, 8 vão para as quartas de final. Então, Atlético, América e Cruzeiro, na primeira fase do campeonato, tem mais é que usar mesmo para poder fazer experiência, para poder montar, achar a melhor formação para a sequência da temporada. A gente fica por aqui, agradeço você pela audiência, muito obrigado. E se Deus quiser, semana que vem, a gente volta com mais um Abrindo o Jogo. Aquele abraço. Deixei.